Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Às vezes é complicado falar sobre certas coisas, certos temas, certo? Complicado, difícil. Veja, por exemplo, a medicina psicológica, certo? Ela toma de empréstimo de uma história grega, história conhece, da mitologia grega. E tem algo na psicologia que eles chamam de complexo de Édipo, que é, segundo eles, quando um filho se apaixona pela mãe, certo? Se apaixona mesmo, no sentido romântico da palavra e no sentido de querer possuí-la sexualmente. Então, a psicologia, a ciência psicológica chama isso de complexo de Édipo. Ciência psicológica ou psiquiátrica, não sei muito bem, mas a psicológica. Mas isso eu estive analisando, está completamente errado. Porque quem atribuiu essa definição, quem cunhou essa definição para essa doença, esse tipo de comportamento de um filho com relação à sua mãe, não prestou atenção na história mitológica, no conto mitológico dos gregos, certo? Aí alguém vai dizer: você é psicólogo, você é mitólogo, você é psicólogo, psicólogo estudou tanto e cometeu esta gafe, este erro. Por que não? Todos nós erramos, todos nós somos seres humanos. Por que está errado? A mitologia diz o seguinte, que um casal teve um filho depois de muitos anos, depois de muito esperar, tiveram um filho. Esses pais tiveram um filho. E na antiguidade era muito comum consultar os oráculos, certo? Antes do bebê nascer ou após o nascimento. Consultar um oráculo, isso aí conforme a cultura, conforme a religião, consultar um mago, certo? Consultar um bruxo. Veja, quando Jesus nasceu, eram os magos, certo? Consultar um bruxo, consultar o pajé da aldeia, certo? Consultar o sacerdote da religião de cada povo. Isso na antiguidade era muito, muito comum, certo? E alguns países ainda fazem isso, certo? Leva-se, na Índia acontece, em alguns países budistas acontece, leva-se o sacerdote muitas vezes é quem escolhe o nome da criança, certo? Consulta-se astros e todos os planetas, e aí fala alguma coisa a respeito daquela criança. E quando este Édipo nasceu, não foi diferente. Os pais consultaram, fizeram a sua consulta com os seus sacerdotes. E o sacerdote disse: olha o seguinte, não tem jeito de não falar do popular aí. Olha, essa criança vai matar o pai, quando crescer, vai matar o pai e vai desposar a mãe, veja bem, certo?
Somente isso, não disse mais nada, certo? Não foi mais específico, não foi mais detalhado. Essa criança vai matar o pai, vai desposar a mãe. Então, o que os pais fizeram? Se desfizeram desta criança, certo? Se desfizeram dessa criança, abandonaram-na para morrer, entregaram-na à morte, deu para alguém matar, certo? Para fazer esse serviço, e a pessoa não fez, se não me falha a memória, o calcanhar foi furado e deixou pendurado. Alguém passou, pegou a criança, ou uma criança que chorando, linda, e levou para criar, certo? Essa criança. E esse menino foi criado longe dos pais, muito, muito, muito longe, sem conhecer seus pais biológicos, certo? Então, anos depois, o seu pai, que vinha numa carruagem, aconteceu algo, ou quase que o atropela com a carruagem, e ele mata esse senhor. Mata esse senhor. Então, uma parte da profecia, então aí foi cumprida. Édipo mata aquele senhor. Certo? E então ele entra nessa cidade e se apaixona por a mãe, por sua mãe, e a desposa casa com ela e o que é que acontece depois que se casa? Tem-se a relação sexual com a mãe. Certo? Então aí cumpre-se então a segunda parte da profecia. E aí você me pergunta, então os médicos, os psicólogos estão certos. Certo? Quem cunhou essa expressão para definir o filho que se apaixona pela mãe está errado, ou está correto. E não aconteceu isso? Sim, aconteceu. Claro que aconteceu. Agora veja o seguinte, ele não sabia, caramba, que eram os pais. Ele foi criado desde bebê, longe dos seus pais, e conhecia como pais apenas os adotivos, aqueles que o adotaram. Então ele não sabia que aquele a quem ele matou era seu pai, não sabia que aquela a quem ele desposou era sua mãe, certo? Não sabia. Foi apenas uma fatalidade, ok? Uma fatalidade. Existem outros detalhes nesta questão, nesta profecia, que eu acho melhor até deixar para uma outra ocasião, mas vamos fitar somente nessa questão da psicologia, complexo de Édipo. O indivíduo que se apaixona por a mãe, que tem essa fixação sexual pela mãe, ele sofre do complexo de Édipo. Como sofre com o complexo de Édipo se Édipo não sabia que estava a se envolver com a mãe, certo? Não sabia que o cara que ele matou, o senhor que ele matou era seu pai. Porque e a referência paterna dele era somente os seus pais adotivos, que provavelmente jamais falou que ele era adotado. E mesmo quem pegou essa criança, tirou da árvore que estava para morrer pendurada e levou para criar, esse não me falha a memória, já passou para outra pessoa, jamais soube de quem era filho, certo? Então, é por isso que eu digo, esta definição da psicologia, chamando-a de complexo de Édipo, os indivíduos que têm fixação sexual, amorosa, romântica com sua mãe, sofrem com o complexo de Édipo, está errado justamente por isso, porque Édipo não sabia que era mãe, certo? Não sabia de maneira nenhuma, certo?
Agora, se ele soubesse, era outra questão. Se ele fosse criado com seus pais, com sua mãe ali presente, até a idade adulta, e tivesse acontecido tudo isso, essa história tivesse esse desenvolvimento desse jeito, dessa maneira, aí sim, essa definição da psicologia, certo, estaria certíssima, estaria muito correta, mas só que ele não sabia que era a sua mãe, certo? Não sabia de jeito nenhum. E você lembra que eu falei que o profeta, aquele o sacerdote, o bruxo, seja lá como for que foi consultado, o oráculo, não foi específico, não foi definido, não falou de uma maneira mais minuciosa, certo? E por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Justamente porque ele foi criado fora, longe da mãe, do pai biológico, certo? Por isso que tudo isso aconteceu. Porque se provavelmente ele tivesse sido criado com os pais, isso não teria acontecido. Então o oráculo deveria ter sido específico. Se esse menino foi entregue para a adoção, foi criado por outra família, mais tarde ele voltará e matará os seus pais biológicos, certo? Mas não ficaria interessante o conto, certo? A mitologia, certo? Os gregos foram muito hábeis em contar histórias, certo? Muito hábeis. Os gregos tiveram muitos e grandes escritores. Então era preciso que fosse contada dessa maneira, certo? Entendeu? Ou não entendeu? Se ele tivesse sido criado com os pais biológicos, teria isso acontecido? Provavelmente que não. Provavelmente que não. Quando os pais recebem a profecia do oráculo de que a criança iria matá-los, não vamos matar essa criança, não vamos esperar que essa criança cresça para nos matar, não. Vamos matá-la e largar-o lá para morrer. Você está entendendo? Mas só que foi aí isso que deu vazão ao cumprimento da profecia. Porque ele foi criado longe dos pais biológicos, certo? Não conhecia, não tinha afeição nenhuma e acabou acontecendo todo esse desenlace, esse enlace, no caso com a mãe, e essa morte do pai, que ele mata sem saber que era o pai, e o desposar a mãe sem saber que era a sua mãe, certo? Então, essa é a minha opinião, valeu? Por isso que eu disse, é difícil, é complicado falar sobre certas coisas, porque depois vão dizer, você estudou psicologia, você estudou isso, você estudou aquilo, você apenas é curioso que apenas lê alguns livros e tira essas ideias, essas conclusões, mas não são minhas conclusões, não são minhas ideias, foi o que realmente aconteceu, realmente o que está na mitologia grega, certo? Então é preciso que você leia. Valeu? Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.